Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, direto do canal Domine Matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre como resolver questões de matrizes. Mas, peraí, você já é inscrito? Ainda não? Vai lá, se inscreve, toca no sininho para receber as nossas novidades. E aí, quer deixar tudo dominado, praticar questões de matrizes? Vem comigo! A nossa primeira questão diz o seguinte: construa a matriz A sendo A e J 3 por 3 com A e J igual a I menos J. E aqui eu já deixei igual a massa de bolo pré-pronto, mas vamos entender a pergunta. Olha só, querido aluno, observe que nessa matriz nós vamos ter aqui, olha, 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz 3 por 3. Portanto, observe que esse I ele indica a posição na linha e esse J a posição na coluna. A lei de formação dessa matriz, então, sugere o seguinte: diminua a posição da linha pela posição na coluna. Aí ficou fácil, olha só, nós vamos ter aqui A1, A12, A13, ou seja, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. E aí, após concluir essa forma genérica, fica fácil, diminui a linha da coluna. Vamos lá? Nós vamos ter, então, A11 vai ser 1 menos 1, 0. A12, 1 menos 2, vamos ficar com menos 1. Por fim, 1 menos 3, menos 2. Segunda linha, 2 menos 1, vamos ficar com 1. 2 menos 2, vamos ficar com 0. 2 menos 3, vamos ficar com menos 1. Atenção, última linha. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. E 3 menos 3, 0. Lembrando que é uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. E aí, tá fácil, tranquilidade? Vamos para a próxima questão. Vem comigo! Olá você, vamos para a nossa segunda questão, ainda sobre como resolver questões de matrizes. Vem comigo! O segundo enunciado diz o seguinte: construa as matrizes A 2 por 2, sendo com lei de formação 3i mais 4j, e uma segunda matriz B, sendo B e J 2 por 2 com a lei de formação 4i menos 3j. E agora? Observe que as duas matrizes elas têm duas linhas e duas colunas, pois são matrizes 2 por 2 ou de ordem 2, também conhecidas como matrizes quadradas. Observe que eu deixei aqui, olha só, a forma genérica tanto da matriz A quanto da matriz B. E vamos observar também que a lei de formação determina cada elemento. Portanto, eu peguei aqui o elemento A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna, e segui a lei de formação. Olha só, vai ser 3 vezes a linha mais 4 vezes a coluna. Portanto, no elemento A11, nós vamos ter 3 vezes 1 mais 4 vezes 1, chegando a 3 mais 4 e o elemento 7. Aí ficou fácil. Vamos fazer o mesmo nos demais elementos da matriz A. Nós vamos ficar, portanto, com 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 2, 8. Portanto, aqui nós vamos ficar com 3 mais 8, vamos ficar com 11. Segunda linha, olha só, o elemento A21, nós vamos ficar com 3 vezes 2 mais 4 vezes 1. Vamos ficar aqui então, olha só, com o número 10. E por fim, o quarto elemento, A22, nós vamos ter 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 2, 8. Portanto, vamos ficar com o elemento 14. Beleza? Fácil. Segunda matriz, olha só. Na matriz B, nós vamos ter uma lei de formação um pouquinho mais diferente. Nós vamos ter menos 4i menos 3j. Ou seja, eu peguei aqui esse primeiro elemento, olha, na matriz ainda 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Então, nós vamos ficar com 4, na verdade, menos 4 vezes a linha, menos 3 vezes a coluna. Portanto, olha, nesse elemento B11, nós vamos ficar com menos 4 vezes 1, menos 3 vezes 1. Vamos ficar com menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 3 vezes 1, menos 3. Então, olha só aquela dica. Operações com números inteiros junto às dívidas. Menos 4, menos 3. Vamos ficar com menos 7. E aí, você aplicando essa mesma lei de formação, você vai chegar aos números. Menos 10. Menos 11. E, por fim, menos 14. Menos 14. Beleza? Fácil, tranquilidade. Vamos para a nossa terceira questão. Vem comigo. Olá você, vamos juntos agora para mais uma questão. Observe o seguinte. Construa a matriz A e J 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, sendo cada termo A e J seguindo essa lei de formação. Olha só.
Nós vamos posicionar o número 2 quando a linha for menor que a coluna, o número 1 quando a posição na linha for maior que a posição na coluna, e por fim, 0 quando a posição da linha for igual à posição da coluna. Questão fácil, tranquila, vem comigo, olha só. Aqui então, pessoal, como já sabemos que é uma matriz de ordem 3 por 3, então bastava fazer a forma genérica, e aqui eu distribuí, olha só, por exemplo, nessa primeira linha, A11, A12, A13. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna e primeira linha, terceira coluna. Observe que nós vamos apenas distribuir esses 3 números aqui, seguindo essa lei de formação, ok? Então vamos observar o seguinte. A minha dica, comece pelas posições que tem linha e coluna de mesmo valor. Olha só, 1, 2, 2, 3, 3. O que isso vai nos dizer, ó, que eu vou posicionar o número 0. Então, 0 aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, um 0 aqui e outro 0 aqui. Vamos observar os demais agora. A1, 2, olha só. A linha é menor que a coluna, portanto, ó, aqui vai ficar o número 2, beleza? A linha é menor que a coluna. A1, 3 também, então vamos posicionar aqui, olha, também o 2. Observe agora que A2, 3 também é menor, vou colocar 2 aqui também, aí ficou fácil. A2, 1, A3, 1 e A3, 2, todos a linha é maior que a coluna, então neles todos eu vou colocar o número 1, beleza? O número 1. Tá aí, facinho, facinho, tranquilo, construção de matrizes com lei de formação, beleza? Vamos para a próxima questão. Olá você, vamos com mais uma questão. Observe o enunciado. Nós vamos chamar de linha, ou seja, o izinho, o instante. E vamos chamar de dia a coluna, o J, formando uma matriz 3 por 5, ou seja, com 3 linhas e 5 colunas. Então vamos interpretar, olha só. Observe que aqui nós vamos ter, como eu falei, 1, 2, 3 linhas e 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que cada coluna e cada linha contém também, olha, um instante e um dia que marcam uma temperatura. Observe que esses valores são temperaturas. Então vamos para o enunciado. Na letra A diz assim: qual é o instante e o dia de maior temperatura? Vamos lá. O instante seria a linha. E a maior temperatura, a informação principal, vai ser o quê? Vai ser a coluna. Então já destaquei aqui o seguinte, olha. 40,5. 40,5, é a maior temperatura. Então, observe que essa maior temperatura, ela é qual termo? Olha, ela está na primeira, segunda linha. Então, ela estará, ó, no segundo instante. Segundo instante, beleza? E aí? O instante vai ser o segundo porque está na segunda linha. Então, o instante e o dia de maior temperatura. O dia de maior temperatura, está em qual coluna? 1, 2, 3, 4. Então, o instante é o segundo instante e o dia de maior temperatura vai ser o quarto dia. Aí você pode perguntar, mas por que o quarto dia? Porque está justamente na quarta coluna. Contando da esquerda para a direita, olha só. 1, 2, 3, quarta coluna. Como a questão ainda não pediu a temperatura, então a resposta correta, segundo instante e quarto dia, beleza? Por fim, na letra B diz o seguinte: temperatura média do terceiro dia. Cuidado com essa palavrinha média. Sempre que cita média, nesses termos, nós vamos ter a média simples ou média aritmética. Portanto, o terceiro dia, nós vamos nos remeter, olha só, ao terceira coluna. No caso, será só somar os termos da terceira coluna e dividir por 3. E aí, observe que nós vamos ter 38,6, 37,2 e, por fim, 36,1. Dividindo por 3, porque são 3 temperaturas. E aí nós vamos chegar, somando tudo isso a 111,9 dividindo por 3. Cuidado com essa vírgula, nós vamos chegar aí, olha só, a 37,3 graus, né? Cada termozinho desse, cada elemento corresponde a uma temperatura. Beleza? Vamos para a próxima questão, vem comigo! Olá você, vamos com mais uma questão. Observe agora que o enunciado pede os valores que representam as letras A, B, X e Y. Observe ainda que temos duas matrizes. Essa primeira matriz, ela tem um sinal de igualdade antes da segunda matriz. O que isso nos diz? Que os termos correspondentes, ou seja, de mesma posição, por exemplo,
eu posso falar que A mais B é igual a 12, porque estão na mesma posição e devido ao sinal de igualdade. Portanto, querido aluno, para que possamos encontrar os valores de A, B, x e y, temos aqui um artifício. Observe, eu já sei que essa soma A mais B, nós vamos poder igualar a 12. Observe ainda que temos 2b menos 3a, mas aqui podemos organizar a ordem. Olha só, posso colocar quanto? Olha, menos 3a mais 2b, fica mais fácil. E aí nós vamos igualar a 9, beleza? Observe ainda que nós podemos fazer o mesmo com o x e o y. Nós vamos ter aqui x menos y e agora igualando a 3 na mesma posição. Temos ainda 2y menos x. Posso trocar a ordem. Opa, menos x mais 2y. E vamos igualar agora a 2. E aí nós vamos formar aqui, olha, um sistema de equações do primeiro grau também com o a mais b. Observe agora que podemos usar dois métodos de resolução, ou por adição ou por substituição. No nosso caso, eu vou usar por substituição. Eu vou isolar o valor de A e vou torná-lo de uma forma mais independente aqui, isolado. E vou colocar o B que estava somando e subtraindo. Então, eu vou chamar isso aqui de primeira equação e no final eu volto para ela para descobrir o valor de A. Portanto, onde tem A, eu vou substituir agora por 12 menos B. Então, vamos lá. Nós vamos ficar com menos 3, que multiplicava A. No caso, agora, menos 3 vai multiplicar 12 menos B. E aí eu vou repetindo o restante. Mais 2B igual a 9. Menos com mais dá menos, vamos ficar com menos 36. Menos com menos dá mais, vamos ficar com mais 3B. E aí eu repito o restante da equação. Vamos posicionar na segunda parte, olha, na verdade, na primeira parte só o que tem letra. Então, eu vou fazer direto. 3b mais 2b, vou ficar com 5b. E vou posicionar no segundo membro, após a igualdade, o 36, que estava negativo, agora ele vai passar positivo. Portanto, nós vamos ter aí, olha, 5b igual 9 mais 36, vamos chegar a 45. Portanto, aí o b vai ser 45 dividido por 5, b vai ser 9. E aí ficou fácil. Se o a era 12 menos b, o a vai ser, na verdade, 12 menos 9 e o a vai ser 3. Opa, facinho, facinho. Então, o a é 3, o b é 9. E na nossa segunda parte da questão, nós vamos resolver agora por adição. Posso somar aqui as equações. Observe que x menos x vai ficar com 0. Menos y mais 2y, nós vamos ter y igual a 3 mais 2, nós vamos chegar a 5. Eu posso substituir em qualquer uma das equações. Se eu tinha x menos y igual a 3, e eu sei agora que y é 5, nós vamos ter x menos 5 igual a 3, vamos chegar a x igual a 3 mais 5, portanto, nós vamos ter x sendo 8. Está aí a resolução dessa questão. O a é 3, o b é 9. O x 8 e o y 5. Beleza, vamos para a próxima. Vem comigo. Olá, você. Vamos agora com mais uma questão de matrizes, igualdade de matrizes. Vamos acompanhar o enunciado. Determine os valores de x, y, z e w, sendo a igual a b. Muito bem. Observando que as matrizes a e b são iguais, nós podemos igualar os valores de mesma posição. E aqui eu já deixei selecionado, olha só, menos 5x menos 4. Eu posso igualar a menos 19. Vamos resolver essa equaçãozinha. W ao quadrado eu posso igualar a 144. Está aqui uma segunda equação. Y menos 12 eu vou igualar a menos 12. E por fim, menos z mais 8 eu posso igualar a menos 1. Então vamos lá. Basta isolar a letra. E aqui nós vamos ter menos 5x. O 4 eu vou passar. Olha só, ele está negativo. Ele vai ficar positivo. Nós vamos ter ainda, então, menos 5x igual menos 19 mais 4, eu vou ficar com menos 15. E aí, multiplicando por menos 1, para tornar a sentença com sinal de positivo na variável, eu vou ficar com x igual a 15 sobre 5. E aí, portanto, nós vamos ter x igual a 3. 15 dividido por 5, chegamos a 3. Observe agora que nós temos uma equação com a variável. Cuidado, olha só. E aí o inverso da potência de 2 vai ser a raiz quadrada de 144. Todo cuidado é pouco. Por ser uma equação, nós vamos trabalhar com os valores mais ou menos, tanto positivo quanto negativo.
E aí nós vamos chegar à resposta mais ou menos 12. Pois tanto o 12 positivo ao quadrado dá 144, quanto o menos 12 também vai ficar 144. Beleza? Então acabamos também de encontrar o valor de W. Olha só esse terceiro caso. Nós vamos isolar o Y. Nós vamos ter menos 12. Ó, o 12 está negativo, passa positivo. E aí é tchan-tchan. Ou seja, Y igual a 0. Chegamos ao finalzinho. Olha só. Nós temos uma letra com sinal de negativo. Vou repetir. O 8 vamos passar para o outro membro negativo. Estava positivo, vem negativo. Olha só. Nós vamos ficar com menos E igual a menos 9. Podemos multiplicar por menos 1 também. E aí o Z no finalzinho vai ficar positivo e o 9 também. Portanto, X é 3, W mais ou menos 12, Y 0 e Z 9. E aí, tá ficando fácil? Vamos para a próxima. Olá vocês, chegamos à nossa última questão. Vamos observar o enunciado. Determine X e Y sendo A igual a B. Observe que nós temos a matriz A igual à matriz B, ou seja, os termos de mesma posição têm o mesmo valor. Portanto, nós podemos igualar x mais 3 a menos 5, porque x mais 3 está na primeira linha da primeira coluna. Também o menos 5, primeira linha, primeira coluna da segunda matriz B. E por fim, já que estamos buscando os valores de y e x, nós podemos igualar 2y menos 7, olha só, segunda linha, segunda coluna, a 13, também segunda linha, segunda coluna. Vamos igualar aqui ao 13. E aí ficou fácil, olha só. Vamos isolar o valor da variável x, vai ser igual a menos 5, 3 também passa negativo. Nós vamos chegar aqui a x igual a menos 8, soma de inteiros, soma as dívidas, como eu gosto de ensinar para os menos alunos. Menos 5, menos 3, menos 8. E por fim, 2y menos 7 igual a 13. Nós vamos chegar a 2y igual a 13, o 7 negativo, vamos passar ele positivo, nós vamos chegar a 2y igual a 13 mais 7, 20. O 2 está multiplicando, então a operação inversa, nós vamos ter 20 dividido por 2, portanto o y aí igual a 10. Fechamos aí com menos 8 e 10. Beleza, gostou dessa super aula sobre como resolver questões de matrizes? Continue acompanhando o nosso trabalho e lembre-se, dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Valeu!